Glória a Deus. Alguém já está feliz aí. Que bom, que bom. Quem está prestes a ir de férias? Quem já veio de férias? Muito bem. Tão necessário, meu Deus, descanso, parar. Quem tem sido abençoado por uma série de mensagens que o pastor tem trazido e a pastora também complementou na semana passada sobre o seguir bem a Jesus? Eu confesso que fui desafiada a analisar o meu coração. Será que a minha paixão está no lugar certo? É que às vezes com o desenrolar, com o caminhar, no decorrer do tempo, nós vamos esfriando nessa parte. Simplesmente estamos aqui, mas a paixão está bem longe. E eu fui convidada por Jesus, através dos nossos pastores, a analisar. Será que estás mesmo apaixonada por isto de fazer igreja? É amém, ainda estou a cambalhar, mas eu estou. Quem vive aí numa correria, todos os dias, cumprir horários, resolver problemas, a vida é feita de correria. Hoje, essa expressão não é nova para nós. Nós vivemos numa geração em que esta palavra correria já faz parte do nosso dia a dia. Nós dizemos frequentemente: a minha vida tem sido uma correria. Não haja tempo para tanto o que eu tenho que fazer. E é engraçado em que nós usamos esta expressão, mas nós não estamos numa pista de atletismo, não é uma pista literal. Mas a vida, as mudanças ocorrem, surgem desafios. Há uma transição atrás da outra que acaba por, a longo prazo, acabamos sim por ver que que trata-se sim de uma corrida. E hoje eu quero falar convosco sobre algo que nós chamamos da nossa caminhada cristã, que não é uma caminhada, porque a palavra a define como uma corrida. Alguém aqui sabia que é? É mesmo uma corrida. Não uma pista, não é uma corrida literal, mas é uma corrida. E o objetivo dessa corrida não é só apenas começar. O objetivo do início dessa corrida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós automaticamente entramos nessa corrida. Não sei, sabendo ou não, conhecendo ou não esse facto, nós entramos nessa corrida. E o objetivo não é só começar, mas é terminá-la e terminá-la bem. Amém? Em Lucas, vamos ler Lucas 14, no capítulo 14, versículo 28. Jesus foi muito honesto conosco, com a multidão, com aqueles ouvintes, quando ele disse que há um custo para entrar no reino dos céus. Ele foi muito claro quando ele disse assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou, é o teu 33. Ou, qual é o rei que entra numa guerra? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Próximo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui
não pode ser meu discípulo. Jesus foi muito claro. Nós precisamos, ele ensinou-nos que precisamos calcular o custo. Porque o reino, apesar de foi pago um alto preço, Jesus pagou o preço, mas há algo que requer de nós. É requerido algo de nós. Amém? Por outras palavras, Jesus está a dizer, olha, convém conheceres melhor, conheceres bem a corrida que está diante de ti antes de entrares na linha da partida. Porque é requerido algo de nós. Quem sabe, muitos de nós, graças a Deus, já nos foi aqui, já fomos desiludidos, não é? Porque quem sabe nós chegamos aqui com uma ideia do cristianismo, é o lado B da vida, não é? É tudo muito fácil, tudo um romance, mas não é. Amém? Não é. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos de pessoas íntegras que, por causa da sua fé, ou apesar da sua fé, foram duramente, a vida lhes aconteceu, como o pastor costuma utilizar essa expressão. A vida lhes aconteceu de uma maneira muito dura. E para começar aqui o tema, eu quero pegar no exemplo do profeta Jeremias. Não vamos falar aqui da vida de Jeremias, mas para vos dizer que o profeta Jeremias, por causa da sua obediência, por causa da sua fé, por causa da sua coragem, ele foi rejeitado, ele foi preso, foi perseguido e havia uma conspiração dos seus, da sua própria gente, para o matar. E eu quero pegar aqui no capítulo 12, quando Jeremias expressa a sua indignação diante de Deus. Ele diz, Senhor, eu sei que tu és um Deus. Obrigado. Tenho aqui, é melhor uma toalha. São aquelas americanas, assim com toalha. Com toalha. Pronto, voltando aqui. Jeremias, por causa da sua obediência, ele foi perseguido. E no capítulo 12 ele começou, podes projetar capítulo 12, versículo 1. Jeremias a conversar com Deus, dizer, Deus, justo serias, ó Senhor, ainda... Não, também não precisa. Ainda que eu entrasse contigo num pleito, tudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos aqueles que procedem aleivosamente. Vamos ficar ali no versículo 3. Porque prosperam os caminhos dos ímpios? Por que é que os maus se dão bem, Senhor? Enquanto eu estou aqui a obedecer a tua vontade, estou aqui na luta, a pregar a mensagem que tu me deste para o povo que é teu, e eu estou a passar por isto. E no versículo 5, saltemos para o versículo 5, a resposta de Deus para Jeremias é: se tu te cansas a correr com homens que vão a pé, como é que poderás competir com cavalos? Se tu te cansas com pequenas coisas triviais, as leves e momentâneas tribulações, como é que te vais habilitar a correr com cavalos? O que é que isto tudo tem a ver com a mensagem que eu quero trazer hoje? O título da mensagem é lembrar à igreja que nós estamos numa longa corrida. É uma longa corrida de obediência e com obstáculos pelo meio. Quem está animado? Amém? Podiam não saber que a caminhada é uma corrida, mas já estão a viver, já estão a correr com homens. Quem aí está a correr com homens ou já está na fase dos cavalos? E é engraçado que a resposta que Jeremias ouviu não foi uma explicação.
Assim como Jó não ouviu uma explicação, uma resposta, por que é que estás a sofrer? Deus não se preocupou em dar uma resposta a Jeremias, por que é que os maus prosperam? Porque isto seria fazer Jeremias a olhar, a fixar ali, para o problema. E não apresentá-lo um desafio. Olha, tu precisas ver além disto. Ver além da tua dor. Ver além da circunstância. A resposta de Deus foi um desafio. É como se Deus estivesse a dizer: Jeremias, levanta-te e corre. Continua a correr. Continua a obedecer. Continua. Talvez alguns de nós aqui, a nossa indignação hoje não é porque é que o mal se dá bem, não é porque é que os políticos fazem o que fazem, mas é porque é que, Senhor, eu estou a obedecer a Tua palavra e eu estou a ser criticada. Porque é que eu estou a lutar para obedecer e a outra pessoa não faz a sua parte e a consequência é para os dois? Porque é que tantos porquês que podem estar aí a levantar a nossa mente, o nosso coração? Na semana passada, estava na paragem do metro e estava uma pessoa aqui da nossa casa, naqueles instantes antes do metro chegar, e a pessoa usou exatamente essa expressão. Na minha oração eu já estou a perguntar a Jesus se é mesmo para isto que me chamaste, acho que vou desistir. E o metro chegou e eu fui para casa com essa pergunta. Se foi para isto que me chamaste, eu acho que eu quero desistir. Quantos de nós já não fizemos este desabafo para Deus? Se foi para isto que me chamaste, eu acho que eu quero desistir. Porque quem sabe nós trazíamos uma ideia de que tudo ia ser um mar de rosas, quando não é. Tem as partes boas, mas tem partes más também. E enquanto eu estava a meditar nesta palavra, lembrando dessa questão, dessa pergunta, ao mesmo tempo eu disse: Deus, tomara que essa pessoa esteja lá hoje na tua igreja, porque ela vai ser encorajada, vai ser motivada a continuar. Levanta-te e continua a correr. Levanta-te e continua a correr. Quem sabe não. Desde que nós estamos nessa jornada, nessa corrida de ser igreja, já passaram pela nossa vida centenas de pessoas, certo? Se não, lá perto. Mas pensem comigo. Desde o início que nós formamos este núcleo, não de conexão, desde a antiga casa, quantos já não vieram e chegaram com o entusiasmo que nós achamos, essa pessoa se somar connosco, vamos fazer aqui um impacto incrível em Almada. Mas a meio da corrida aconteceu alguma coisa. O que é que aconteceu? Os homens a pé apareceram. Descobriram que, afinal, até dentro da igreja nós nos magoamos. Descobriram que as nossas preferências têm que ficar de lado, porque o que prevalece é a palavra de Deus. Que há uma liderança, que as coisas são definidas de acordo com a orientação da liderança, que tem um Deus que os lidera para isso. Pessoas que discordaram com algumas coisas, que não se identificaram com a música muito agitada ou muito barulhenta. Pessoas que não falharam em perceber que a corrida, que a tal caminhada cristã, é uma corrida que exige muita perseverança, porque ela é longa. Ela é longa. Ela é longa. Até que Jesus volte, nós vamos continuar a correr. Amém? Quem está animado aí? Levanta-te, continua a correr. Levanta-te e continua a correr. Como o título desta mensagem é uma longa corrida que temos pela frente, nós precisamos aqui de algumas dicas, não é? Para fazê-la bem. Algumas dicas para
nos ajudar a correr bem, a entrar bem na pista, a ajustar aqui a nossa corrida. Amém? Então vamos aqui às dicas. Hebreus 12 tem muito ouro. O versículo base dessa mensagem podia ser somente Hebreus 12. Porque ele tem muito ouro. Então a primeira coisa que nós precisamos de fazer para correr bem é lembrar-nos daqueles que já percorreram o caminho. Lembrar dos que já percorreram o caminho. Como assim? Hebreus 12:1 diz: portanto, nós estamos rodeados de uma enorme, grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Assim, nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos agarra firmemente em nós e continuemos a correr. Vamos ficar só pela essa primeira frase. Assim, nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Que testemunhas são essas? Aqueles que já percorreram o caminho. Estão em Hebreus 11, trabalho de casa, para lerem os heróis da fé. Pessoas que foram encontrados por Jesus, por Deus, foram comissionados a viver algo grandioso e tiveram que fazer uma caminhada completamente contrária ao do povo onde estavam inseridos. Ter uma fé inabalável, mesmo em circunstâncias que pareciam impossível. Temos heróis da fé: Abraão, Sara, José, Raabe, Ruth. E temos heróis da fé, pessoas que estão aqui do nosso lado, que estão hoje a correr com homens a pé, que estão a correr com cavalos, mas que ainda estão aqui firmes. Por que é que nós precisamos lembrar dessas pessoas? Porque ao trazer à memória a vida deles, aquilo que Deus fez na vida deles por causa da obediência deles, nós acabamos por tirar dali uma motivação para continuarmos também firmes. Sentimos-nos encorajados a obedecer, a dar mais um passo, a continuar firme. Amém? Por que é que nós precisamos lembrar deles? Porque essa corrida não começou em nós, ela já é uma corrida de séculos, milhares de anos. E é preciso nós conhecermos a história daqueles que já fizeram o caminho. Porque elas nos inspiram. Do Antigo Testamento, a história que inspira, que eu vejo a minha vida espelhar nela, é a história da Ana, é a história da Ruth. Às vezes a nossa situação acaba por se identificar exatamente com a vivência que eles passaram. E vendo como Deus trabalhou na vida deles através da obediência deles, eu posso me inspirar a fazer, não, Deus é o mesmo Deus. Ele ainda continua no trono. Ele ainda pode fazer o mesmo. Ou infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Ele não tem que fazer igual, mas ele pode fazer algo maior, melhor. Abraão passou por aquilo que passou e Deus veio. José passou por aquilo que passou, foi traído. E mesmo durante o tempo que ele passou na prisão, ele estava em obediência. Imaginem o que é estar em obediência e estar a lidar com o silêncio de Deus. Deus em momento nenhum veio para dizer, não, foi a mulher que deu em cima dele. Não, Deus ficou caladinho ali e ele teve que passar por aquilo. Imaginem tu em obediência e tens que passar pelo silêncio de Deus, que dói tanto. Às vezes eu oro e Deus não responde, eu fico assim, Senhor, será que eu estou em pecado? Eu fico logo, é verdade ou não? Pensamos logo, Senhor, será que eu já não te agrado mais? Fugiste de mim? Imagina José, anos ali a sofrer. E Deus caladinho, porque havia um momento certo. E Deus veio.
Ana a sofrer de humilhação. Abençoada Penina. Mas Deus veio. Ele vem. Ele vem na minha vida. Ele virá na tua vida. Ele vem. Pode não ser agora, pode não ser no momento que eu acho necessário, mas Ele virá. Vamos crer nisso, que Ele vem. Amém. Enquanto isso, enquanto Ele ainda não vem, vamos garantir que a nossa obediência está de acordo. Vamos garantir que a nossa vida, estamos todos os dias a fazer os ajustes que Ele nos pede. Vamos garantir que todos os dias nós olhamos para Ele, a depender dEle. Vamos garantir isso, enquanto Ele ainda não vem. Vamos permanecer na corrida, um passo de cada vez. Porque a corrida não é sobre quem chega primeiro, não tem a ver com velocidade, tem a ver com quem permanece até ao fim. Tem a ver com isso, com quem permanece até ao fim. Diz a pessoa que está do teu lado, a tua obediência me motiva a continuar. Jorge, a tua obediência me motiva. Mantém-te firme. Amém. Patrícia, mantém-te firme. Meninas, mantenham-se firme. Carlinhos, mantém-te firme. Um passo de cada vez. Mantém-te firme, Carlinhos. Continuando aqui em Hebreus 12. Paulo, no mesmo versículo, ele dá-nos a segunda chave. Versículo 1 ainda. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Portanto, há coisas que nós precisamos deixar. No domingo passado, a pastora começou por falar que Jesus nos chama a deixar e disse: Jesus, se ela entrar aqui nesse tópico, eu acho que eu não tenho o que pregar. Mas felizmente ela não entrou, mas falou exatamente das coisas que nós precisamos deixar. E hoje eu quero te lembrar que há coisas que nós precisamos deixar. Já viram um atleta na pista de partida com malas? Com vestir casacos e chapéus e traje que não combina, não é apropriado para o evento? Não faz sentido, não é? Normalmente, o que esses atletas, eu já vi, há senhoras que cortam o cabelo, ficar Maria Rapaz assim, porque quanto menos peso, melhor a corrida. E a roupa é tão levezinha, é tão minúscula. Exatamente. E a pergunta que não se cala é: o que é que estamos a carregar? O que é que estamos a carregar? Culpa por algo que já fizemos lá atrás ainda nos acompanha. Será que estamos a carregar arrependimentos, amargura, saudades do antes? Estamos a carregar o medo, as preocupações? O que é que estamos a carregar? E depois dizemos que a vida cristã é pesada? Modera. Mas Paulo descobriu um segredo. E o segredo de Paulo, o segredo para correr, é um bocado contraditório porque eu disse no primeiro, é lembrar, mas o Paulo nos diz para esquecermos.
Em Filipenses. Não. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Paulo nos diz que esquecendo das coisas que para trás ficam, ele prossegue para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. E se formos ver, o segredo de Paulo é: Paulo comeu o pão que o diabo amassou. Paulo sofreu imenso. Eu não disse o que é o segundo ponto, mas não? O segundo ponto é simplificar as bagagens, a carga. Simplificar a carga, as bagagens, o que queres chamar? Simplificar aquilo que levas. Quando analisarmos a nossa vida e acharmos que estamos a sofrer imenso, convém dar uma vista de olhos na vida de Paulo. Em 2 Coríntios 11, do 24 ao 27, diz: em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Quem aqui já levou chicotada? Por ter seguido Jesus, por estar a obedecer. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. Alguém se identificou aqui? Alguém? Não. 3 vezes o navio em que eu estava a viajar afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Misericórdia. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, de perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio do perigo nas cidades, nos desertos e no alto mar e também em perigos por causa dos falsos irmãos. Estamos mesmo a sofrer? Comparado com o Paulo, acho que a nossa vida é um brinco, um mimo. Comparado com isto, não é nada. Mas Paulo diz: esquecendo-me dessas coisas, esquecendo-me das feridas, esquecendo-me das dores, esquecendo-me das traições, esquecendo-me que eu fiquei obedecendo a Deus. Eu fiquei sem comer, eu passei frio, eu fui chicoteado, fui traído, fui caluniado, mesmo fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, ele passou por tudo isso. Mas ele diz: eu prefiro esquecer. Ele teve que esquecer não só as feridas e dores, mas também teve que esquecer os sucessos de Paulo. Nós já ouvimos dizer que Paulo é o cara do Segundo Testamento, certo? Ele tinha muitos êxitos. Ele podia se gloriar daquilo que havia conquistado, que havia feito. Mas em 2 Coríntios 11, 30, ele diz: se tenho de me gloriar-me-ei naquilo que revela a minha fraqueza. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ou como nós somos completamente contrários, como fazemos e sentimos contrariamente aquilo que ele diz. Porque nós queremos esconder as nossas fraquezas. Nós não queremos que ninguém veja a nossa fraqueza, não. É isso, eu quero mostrar o melhor de mim. Quero vangloriar das coisas boas que eu faço. As más é para esconder. Não é assim? Eu sinto assim. Mas Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro, prossigo para o alvo. Eu esqueço-me das feridas, mas também esqueço-me das conquistas. Porque o sucesso é uma excelente rampa para te trazer ao estaca zero. O que é que estamos a carregar? Será que as dores ainda estão aí? O perdão de Jesus ainda não foi suficiente? Não foi suficiente? Quem sabe até entendemos o perdão. Entendemos que precisamos perdoar o outro.
mas ainda não conseguimos aplicar esse perdão sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós fizemos e pensamos e dissemos. Quem sabe porque aquilo de bom que tu fizeste não foi aplaudido, não foi celebrado e tu ficaste dói. Ou porque achaste que fizeste muito bom, já és o cara, terminou a carreira. Corre leve. Esse ponto, essa dica é: corre leve. Sem mágoas do passado, sem peso, sem pecado. A terceira dica está no versículo 2 de Hebreus 12, que diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Precisa de alguma explicação extra? Não. Fixa os teus olhos em Jesus. O que é isso de fixar os olhos em Jesus? É olhar com expectativa de receber uma direção da palavra dele. É olhar com expectativa de: Senhor, eu vou fazer exatamente como tu disseres. Não sei se lembram na passagem de Atos 3, quando Pedro e João entravam para o templo da Formosa, havia um mendigo ali naquela porta. Acho que está em Atos 3, versículo 4. E ele todos os dias andava a pedir esmola. Mas naquele dia Pedro e João, olhando, disse-o: olha para nós. E há algumas versões que diz assim: e o homem, olhando para eles, à espera de receber alguma coisa. As versões em inglês diz que é esperar com anseio, com expectativa. Eu sei que dali vem algo. Esse mesmo olhar que nós precisamos dar a Jesus. Eu sei que dali vem algo, eu sei que dali vem uma direção, eu sei que dali vem um conselho, eu sei que dali vem um consolo, eu sei que dali vem uma esperança. Porque foi Ele que começou a corrida. A fé que nós temos vem dele. Ele vai aperfeiçoando a fé à medida que nós obedecemos. Voltando ao versículo. Podemos ler aqui este? Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. Seguinte. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou-te. Toma, Jesus! O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Podemos ficar ali. Olhou para eles esperando receber alguma coisa. Será que nos nossos momentos a sós, momentos de porta fechada, nós entramos e esperamos receber alguma coisa ou só cumprimos a rotina de fiz o meu devocional? Será que ainda temos expectativas? Será que ainda tem expectativas que Jesus pode fazer? Às vezes nós achamos que Ele faz na vida do outro, mas e na minha vida? Será que ainda tenho expectativa que Ele faz? Que Ele vai fazer? É esse olhar que nós precisamos ter em relação a Jesus. Um olhar de necessidade, de anseio, de Tu és a única solução, Jesus. E o quarto ponto, e o último ponto, a última dica, é perseverar. Se formos pensar, este ponto, eu separei-o propositadamente do terceiro ponto, podia ser perseverar olhando para Jesus.
Mas eu quis separar. Não sei porquê. Quis separar. Focar. Eu já não tinha dito o terceiro ponto? Está só a repetir. Ok. Ok. Vamos lá então à quarta dica. Perseverar. Perseverar. Digam comigo, perseverar. O que é isso? Uma palavra tão complicada. Perseverar significa continuar. Quando não tens aplauso de ninguém. Perseverar. Quando o caminho, pelo caminho surgirem situações difíceis. Perseverar. Quando te deparares com dores, com traições. Perseverar. Significa continuar. Quando parece que é um total desperdício aquilo que tu estás a fazer. Eu acho que já falei aqui, em outros momentos, que eu tenho uma colega de faculdade que eu optei por ficar. Não optei por ficar. Jesus me fez ficar, porque eu já estava de mala pronta para ir-me embora. Mas Deus disse, não, tu fica. E eu fiquei. E cá estou. E essa minha colega de faculdade, sempre que, quando eu fui de férias no ano passado, sempre que nos vemos, ela diz assim, oh Mimi, Mirtinhas, ela me chama Mirtinhas. Mirtinhas, que bom seria que tu estivesses aqui. Mirtes, eu já te disse que estás aí, és um desperdício em Portugal. Pensem, que amizade, né? Eu entendo o lado da pessoa. Eu sou muito preciosa, queria ter-me ali, não sei o quê. Mas a pessoa não entende que eu tenho um chamado. Eu estou aqui por causa do chamado, não é porque eu vivo no luxo, não. Eu não vivo no luxo, não, gente. Não vivo. Eu estou aqui porque Deus me manteve aqui. E eu quero continuar aqui, até que Ele me diga, não é aqui, é outro sítio. Portanto, continua, é o que eu faço na minha vida. Mesmo que pareça que é um desperdício, ou que alguém ache que é um desperdício, continua a obedecer, a crescer na fé, a romper as barreiras que tens. Agora sim vamos ler Filipenses 4:12, de 12 a 14, diz: esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo, avançando para o alvo. Filipenses 4:12. Quatro? Peço desculpa, é 3. Obrigado. Paulo diz, não quer dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, ou que eu estou perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prémio, pois para isso fui conquistado. Continuo a correr, apesar das dores, apesar das feridas, apesar daquilo que ele passou, eu continuo a correr. Ele persevera no caminho, na corrida. 13. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço-me aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha da chegada, a fim de conseguir o prémio da vitória. Esse prémio é a nova vida para a qual Jesus me chamou por meio de Cristo Jesus. Continua a correr. Continua a correr. Continua a correr. Hebreus 10, do 35 ao 39 diz: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele mesmo diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e Ele virá. E virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles
que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, foca aqui. Se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós somos gente. Nós não somos gente. Nós não somos gente que volta atrás, amém? Amém. E que se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Nós não somos dos que retrocedem. Eu não sou daqueles que retrocedem. Será que podes repetir isso para ti própria? Eu não sou. Independentemente da circunstância que eu encontro agora, eu não vou parar, eu não vou desistir. Amém. Há um futuro à nossa espera. Futuro com Ele, gente. Ai, Jesus. E ao que vencer, quando puderem, trabalho de casa, leiam Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Tem lá as recompensas ao vencedor. Eu não os trouxe aqui porque, pronto, mas podia só pegar aqui, por exemplo, Apocalipse 3:5 diz: ao que vencer, eu darei o direito de sentar no trono comigo, como eu sentei com meu Pai. Ao que vencer, terá o seu nome no livro da vida. E o seu nome será proclamado diante de Deus e dos anjos. Ao que vencer, comerá o maná. Ao que vencer. Que nós possamos ser contados entre aqueles que venceram. Amém? Que possamos ser contados entre aqueles que venceram no final. No fim de tudo, somos daqueles que venceram. Então, só para finalizar aqui, recapitular as dicas que Hebreus 12 nos dá, que nos oferece aqui para que a nossa corrida seja a mais proveitosa possível. Nós precisamos lembrar daqueles que já percorreram o caminho. 2, nós precisamos simplificar a carga que carregamos ao longo da caminhada, da corrida, da pista. 3, nós precisamos olhar somente para Jesus. Normalmente na pista de atletismo, os atletas olham para a meta. Mas aqui, a Bíblia nos chama, olha para uma pessoa só. Não olhas para a meta, porque ela ainda é longa, é longe, vais desanimar. Olha para a pessoa, Jesus. E por último, persevera, continua a correr, independentemente daquilo que enfrentares. Se estiveres a correr com homens ou cavalos, persevera, porque ao que vencer, o prémio da vida estará lá para ele. Amém?